Vou compartilhar com vocês 3 passos que podem transformar a sua vida para sempre, tá? E o primeiro passo é: descubra qual que é a sua crença limitante dominante. Por que que é importante que você descubra logo de primeira, assim, qual é a sua crença limitante dominante? Principalmente se na sua vida as coisas não têm dado certo, a sua vida você tem vivido um loop onde tudo se repete, as coisas acontecem sempre da mesma forma, pode ser inclusive que você esteja sendo moldado, né, através dessa crença limitante dominante, né. Para identificar ela, né, para você saber mais ou menos como que ela funciona, você tem que ir na raiz ou na semente, né, vamos dizer assim. Ela fica ela é uma raiz, ela é uma semente implantada no seu subconsciente, como se fosse um padrão, um programa, né? Um programa é, que molda toda a sua percepção. Você passa a agir, pensar, sentir através dessa crença limitante dominante. Óbvio que no seu inconsciente não tem somente coisas ruins, por isso que a sua vida não é um total caos. Mas acontece que essa crença limitante, ela molda a sua percepção, né? E ela é um padrão implantado desde a infância, pelos seus pais, pelos seus professores e pela a religião, tá? E isso pode vir também dos seus ancestrais, pode ser que você herdou do seu pai, que herdou do seu avô, e assim sucessivamente, ou seja, essa semente, ela tem origens mais profundas, né? Isso vem da sua infância, pode também estar vindo da sua primeira infância, que o útero, tá? Esse é um padrão que está instalado lá no seu subconsciente que sabota toda a sua vida. É uma crença limitante dominante, tá? E aí você vai moldar a sua vida, ou manifestar, ou criar a partir dessa limitação, desse padrão, desse dogma. Suponhamos que você tenha, né, e ela ainda enrama, tá, gente, para cima. Ou seja, ela cria novas crenças que são formadas a partir de pensamentos negativos, né? Pensamentos, sentimentos negativos que acabam se tornando novas crenças, né? Então aqui a gente tem um padrão, tipo, aqui é como se fosse o útero, a terra, aqui o seu mundo manifesto, o imanifesto, tá no inconsciente, né? Então é algo que você muitas vezes não tem consciência, não sabe ainda o que é essa crença limitante dominante, ela está no inconsciente. E é muito comum que você primeiro se torne subconsciente dessa crença, e já é um primeiro passo para você estar se curando, né, se cocriando, ou se reprogramando, tá? Ou seja, tirando esse padrão do seu inconsciente, tornando-se consciente. Então, é muito comum que, de início, você se torne subconsciente desse padrão, ou seja, você não vai acertar qual que é a sua crença limitante dominante logo de primeira, não. Pode ser que você pense que é uma coisa, é sempre uma coisa muito mais profunda e intensa do que você imagina. Como eu disse, pode vir, inclusive, dos seus ancestrais, tá? E aqui a gente tem um mundo imanifesto, né? O mundo do inconsciente. E aqui a gente tem um mundo manifesto. Ou seja, aquilo que eu penso é quem eu me torno. Aquilo que você crê é aquilo que molda a sua percepção e, consequentemente, você cria, manifesta na matéria. E aqui a gente tem os pensamentos, o que radia, né, daquilo que você tem como comprovação, que é o seu mundo manifesto, certo? Digamos que você tenha como, é um exemplo, tá? Como crença limitante dominante que a vida é difícil. Você acredita piamente que a vida é difícil. O que vai acontecer? Você vai criar mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Ou seja, a vida vai se tornar mais difícil, mais difícil, mais difícil, certo? Porque essa é a sua percepção e, consequentemente, você vai acabar moldando ou criando a sua vida, ou manifestando na matéria aquilo que você crer, tá? E aí vão surgir novas crenças a partir de pensamentos negativos. Exemplo, essa crença limitante e dominante também, gente, ela é, como eu disse, origem, né, dos pais, professores e religião. Então, ela é um dogma, um paradigma, ela vem de um padrão de invalidação. Então, você vai começar a pensar, tipo assim, e a vida é mais difícil, então eu vou pensar, por exemplo, que tudo, para mim, é mais lento, e eu não mereço nada, eu preciso me esforçar mais. Então, você já forma uma nova crença, que é a crença do esforço, né? Você começa a acreditar que você precisa se esforçar mais, que você é burro, então você vai ter, se você acredita que a vida é difícil, você vai acreditar que você é burro, que você não merece nada, a crença do não merecimento,
parte simplesmente de uma dominante. Tá? Então, vai surgir vários outros pensamentos. É possível que a partir aqui do que eu estou falando, possa ter vindo aí alguns insights para você, né? Algumas coisas que você acredita, que você tem como crença, né? Tudo isso aqui não é você. Nada disso é você. Lembre-se que é um padrão, né? Um padrão negativo, uma crença que te limita, que fizeram você acreditar. Ela pode, inclusive, ser uma ferida primordial, a gente chama de ferida primordial, né? Que surgiu lá desde a sua infância, o que você herdou. Então você passa a agir através do eu ferido. Então você nem age, você reage à vida. Você está reagindo, porque você está ferido. Então, você está sempre na reativa. Tá? Então, você precisa descobrir esse padrão que está instalado no seu subconsciente, sabotando toda a sua vida, tá? E até ramificando, né? Ganhando outras formas e formando novas crenças limitantes. Então, o primeiro passo para você transformar a sua vida para sempre é descubra qual que é a sua crença limitante dominante, certo? O segundo passo para você estar transformando a sua vida para sempre é descubra qual que é o seu sonho maior. O sonho maior, ele está ligado à sua alma, ele vem direto do seu coração, está alinhado inclusive com o seu propósito, né? E o sonho maior, ele é algo incorpóreo, né? Algo que você possa possuir ou ter. É algo elevado, como eu falei no vídeo anterior, no vídeo anterior, no primeiro passo, para quebrar o padrão, né, o padrão da crença limitante, nós precisamos de uma emoção muito mais elevada, de uma vibração muito mais alta, para superar os padrões e as limitações do velho eu, né, para transcender. Então, esse sonho maior vai te dar motivação, né? Vai te dar uma emoção maior, porque motivação é uma palavra ligada, sim, à emoção. Então, digamos assim, que você me diga assim, Mi, mas meu sonho maior é ser rico, é ser rica, é ter aquele carro, é ter um relacionamento, é ter uma saúde melhor, independente de qual seja esses seus sonhos, seus outros sonhos, que obviamente a gente tem vários sonhos, mas aqui a gente está falando de um maior, de um grande mesmo, né, algo incorpóreo mesmo, aí você tem que afunilar, você tem que se questionar, né, você tem que desenvolver o autoconhecimento nesse sentido. Então, você vai se perguntar o seguinte, o que significa para mim ser rico, ter aquele carro? Significa para mim ter aquele relacionamento? O que significa isso para você? Talvez você diga assim, ser rico para mim significa autonomia, para eu comprar o que eu quiser, pagar o que eu quiser, comprar minha casa. Então, o seu sonho maior está ligado à liberdade, à autonomia, entendeu? Meu sonho é ter um relacionamento. Então, o seu sonho maior talvez esteja ligado ao amor, a desenvolver o amor por você e por outras pessoas, a ter mais compaixão, aprender a perdoar, entendeu? Então, nesse sonho maior, você vai precisar descobrir, né, qual é a elevação, a emoção maior que pode quebrar o padrão da crença limitante. Então, esse é o segundo passo e um dos muito importantes também. O terceiro e último passo para você estar mudando, transformando a sua vida para sempre, é óbvio que não poderia ser diferente, né? Tenha um propósito de alma. O propósito, gente, ele está muito alinhado com a questão da queda da persona, né? A persona é, na verdade, aquilo que nós fomos, aprendemos a ser, aquilo que nos ensinaram a ser, né? A gente aprendeu, como a gente viu muitas vezes, com o padrão instalado, né? Um padrão instalado no nosso subconsciente, e a gente vive a partir da persona, a partir daquilo lá que a gente acredita piamente ser. Mas a persona é um personagem, não tem a ver com quem a gente realmente é. Para descobrir o propósito, a gente precisa passar por um processo de individuação, foi como Jung chamou. E o que a gente chama de despertar espiritual é, na verdade, um processo onde a gente vai se autoconhecendo e se desidentificando, né, se dissociando com o eu que é moldado a partir do olhar do outro. Mas o indivíduo ou o eu divino é moldado a partir de quem você é realmente.
Quem que somos realmente? Somos seres divinos, somos almas, seres ilimitados, imortais, com o poder da consciência, né? Vivendo e experienciando a matéria. Somos Deus se desdobrando, somos deuses no sentido não egóico, mas no sentido co-criadores da nossa própria realidade e manifestadores do nosso próprio universo. E principalmente somos seres que não está separado da fonte criadora de todas as coisas, né? A fonte criadora de todas as coisas se experiencia através de nós e nós carregamos uma centelha divina, um pedacinho, um cristal. É o que chamamos de consciência crística, também conhecida como consciência búdica, mas na verdade essa consciência de que nós não estamos separados de da divindade, de Deus, da fonte criadora de todas as coisas, né? Nós estamos unidos a Ele, entendeu? Então, o propósito, ele vai te dar inclusão, vai te dar pertencimento, né? Te devolver a sua divindade, a sua unicidade com o divino, entende? Então, o terceiro passo é abdigue da persona, do ego, e transforme-se em que você realmente alinhando-se com o seu propósito, tá? E aí, eu gosto muito da ilustração, né? Tipo assim, a fonte criadora de todas as coisas é uma fonte, literalmente uma fonte, de onde jorra tudo que existe, de onde saem, inclusive, todas as divindades. Nós estamos aqui justamente para ser também essa fonte de amor, de carinho, de companheirismo, de abundância, de experienciar na nossa própria vida e na vida das outras pessoas ao nosso redor, tá? Então, o propósito ele está alinhado a isso. Já é dica para você estar descobrindo. Há tempos atrás, eu consagrei a minha vida a um propósito de honrar o nome da deusa por mais uma geração. Né? Isso me ajudou a não devagar, né? Me ajudou a, inclusive, não se perder na confusão do ego, não se perder na identidade da pessoa, né? E sim me tornar cada vez mais quem eu realmente quero ser e quem eu vim aqui ser, né? Quem eu, como centelha, vim aqui na Terra, né, experienciar e viver, tá? Então, o terceiro passo é tenha um propósito, tá? Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Se você já descobriu qual é o seu propósito, eu estou ansiosa para descobrir, né? Me deixa aqui nos comentários qual que é o seu propósito, o que você sente que a sua alma quer viver e experienciar aqui nessa terra. E se você ainda não sabe, quem sabe juntos podemos descobrir. Se desejar um atendimento comigo, é só me chamar no privado, tá? Gratidão, beijos, até o próximo vídeo. Tchau!